Agora eu vou apresentar nesse vídeo mais uma visão dessa área de relação, interação, mente-cérebro. E essa proposta vem de um médico que chama John Eccles. Eu vou falar dele um pouquinho no próximo no slide, apresentá-lo. Mas é interessante que existem algumas visões já colocadas por cientistas que trazem essa proposta que nós chamamos de campo, ou estão bem próxima dela. Aqui nós temos uma terminologia chamada campo, mas eles podem apresentar essa visão para além do mundo de matéria, do mundo material, do fisicalismo. Eles apresentam essa proposta com outros nomes, com pequenas variações, conforme nós vamos ver. Então, o tema de hoje é a mente autoconsciente, o dualismo interacionista de Eccles. E quem é esse Eccles? John Eccles é um prêmio Nobel, é um médico fisiologista e ele escreveu um livro e tem uma parte que eu vou mostrar para vocês que ele propõe que a mente não é um produto do cérebro, tal como o fisicalismo, grande parte da neurociência fisicalista propõe. Vamos ver, resumidamente, qual que é essa proposta do John Eccles e também qual que é a relação que nós podemos estabelecer dessa proposta com a proposta de campo psi quântico que a gente traz aqui. Então, vamos lendo aqui o texto e compreendendo isso. Bom, John Eccles propõe uma coisa, né, algo chamado mente autoconsciente, MAC, mente autoconsciente. É uma entidade independente, observa que ele usa o termo independente, que faz uma leitura e seleciona centros ativos do hemisfério cerebral, integrando uma unidade de experiência consciente e exercendo um papel de interpretação e controle sobre os eventos neurais. Então, vamos lá. Essa definição de mente autoconsciente, muito resumidamente, é isso. É uma entidade, ela é independente do cérebro, ela seleciona centros ativos do hemisfério cerebrais, então é ela que seleciona esses centros e integra tudo isso numa experiência consciente, que é a nossa experiência mental. E aí essa entidade tem um papel de interpretação e controle sobre os eventos neurais. Ela atua sobre os neurônios para produzir esta sensação de pensamento, etc. Na neurociência convencional fisicalista, considera-se que é a atuação dos neurônios que produz a mente. Observa que a proposta de Eccles, até onde eu consigo pegar, entender, é o contrário. É a mente que aciona, né, todo esse processo neuronal, gerando essa experiência consciente. Aí ele fala, onde que ela está atuando? Vamos ver, recapitulação de memórias, de uma maneira geral, produção voluntária de movimento, inclusive, estruturação de pensamentos. E ela faz isso sempre, ele usa o termo esquadrinhando o cérebro, né, atuando sobre o cérebro. E como que esse modo de atuação acontece? É mediante uma recepção e transmissão de sinais ativando os neurônios. Então, ela recebe os sinais. Vamos pensar aí que eu entendo esse receber os sinais como, por exemplo, receber os sinais dos sentidos, né? Da visão, do tato, da audição e etc. E aqui, completando, isso equivale ao circuito, né? Por analogia, né? Equivale ao circuito de um aparelho celular, em que uma onda eletromagnética externa, que vem de uma antena, ativa os componentes eletrônicos do aparelho celular, fazendo o dispositivo receber e transmitir sinais. Então, é como se o aparelho celular fosse equivalente ao cérebro, os circuitos eletrônicos do aparelho celular equivalente aos diversos sistemas neuronais do cérebro,
mas o aparelho em si não produz nada. O cérebro em si não produz nada também. O que acontece, o que ativa o aparelho é a onda eletromagnética que ele recebe, né, com a energia, logicamente, que está acionando o equipamento, né, energia da bateria, e o cérebro também vai ser ativado por essa mente. Daí a gente poderia pensar a mente equivalendo analogicamente à onda eletromagnética. Então, Eccles e Pope escreveu um livro, O Eu e Seu Cérebro, da Campinas, né, Papiros, e também da UNB Brasília. Tem esse livro aí. A hipótese de Eccles é essa, de interação mente-cérebro. É uma hipótese dualista. Ele declara isso, né? E se considera o seguinte: a mente pode ser considerada um campo no sentido físico. Então, destaque aqui para a palavra campo. Mas um campo não material, o que também tem uma relação muito próxima com a nossa proposta de campo psíquico, que é não material. E também um campo de probabilidade, mais uma vez associando essa proposta com a nossa proposta de campo psíquico, que interage com o cérebro. Então, isso aqui tem tudo a ver com a ideia de campo psíquico, né? Então, a mente pode ser considerada um campo, só que nós mudamos um pouquinho essa terminologia de mente, mas é um campo não material, ele é um campo de probabilidade e que tem uma interação com o cérebro. Está citado em Eccles, o cérebro e a consciência. A vontade, aqui destacada em vermelho, a vontade modifica a atividade espaço-temporal da estrutura neuronal, exercendo campos de influência. Ou seja, o papel da vontade é central em todas essas propostas. Então, ele chama isso, quando o panpsiquismo destaca isso, e a ideia também de campo psi destaca, traz esse diferencial, né? Existe uma vontade, existe na nossa linguagem uma intencionalidade atuando aí. Então, a vontade modifica a atividade espaço-temporal da estrutura neuronal. Como que ela modifica? Não deixa isso muito claro. A gente talvez estaria propondo que é atuando através de campo eletromagnético, ou seja, modificando o campo eletromagnético na proposta de campo psíquico. E exerce campo eletromagnético que atua no neurônio, né? E exerce um campo de influência. Daí a consciência pode controlar o cérebro no que diz respeito à interação. Isso aqui é uma citação livre, eu resumi um texto, uma parte dele, para tentar trazer essa ideia aqui. Agora, interessante é isso aqui no final, essa frase final. Na morte, a atividade cerebral cessa e o cérebro não comunica mais com a mente autoconsciente. Essa é também uma colocação do Eccles. Então, na morte, cessa a atividade cerebral, então não tem mais como haver essa comunicação cérebro e mente autoconsciente. Bom, o cérebro, então, morre, né? Digamos assim, o cérebro para de funcionar, mas a mente autoconsciente continua. E ele pergunta o que acontece depois e deixa essa é uma grande pergunta. Ele não responde isso, mas a gente tem uma proposta de que a mente é autoconsciente. Se for equivalente à mente psi ou ao psiquismo no campo psi, a gente considera que ele, sendo independente, ele não morre, né? Ele continua existindo. E a gente tem isso como base, principalmente os relatos de experiência de quase morte, experiência fora do corpo e outras que a gente já citou anteriormente, né? Bom, aqui eu queria ainda destacar o modelo de X, de David Bohm, que já foi colocado no vídeo, Ordem Implícita e Ordem Explícita, de David Bohm, e Ken Wilber, que também fala que tem uma proposta, eu poderia dizer, mentalista, né? Uma proposta integrando tudo, unicista mentalista. O modelo de Eccles, ele considera a interação mente-cérebro. E é uma proposta dualista, é um dualismo. O modelo de Bohm, David Bohm,
a ordem implícita, a ordem explícita e o holomovimento, ele não se trata, não considera, né? Ele não trata a interação mente-cérebro, ele não usa esse termo. David Bohm não separa mente e cérebro, ele não faz essa separação. É um pouco mais elaborada a proposta dele. O que ele considera é que a realidade, numa dimensão mais elevada, que chama de dimensão implícita, não é nem mente nem cérebro, mas é a base desses dois aspectos. Então, numa realidade implícita, que ele chamaria de realidade da dimensão quântica, ele não separa que tem mente e cérebro ali, mas ali está uma base para as duas, para tudo isso acontecer. E David Bohm considera que tudo isso está na dimensão da física. Daí que se tentar pegar aquele termo, né, na morte, né, que é colocado, né, pelo Epstein. Na morte, a atividade cerebral cessa e a mente continua. Aqui, David Bohm parece que não tem essa discussão, essa conotação, não fica claro. No modelo de Ken Wilber, no livro O Espectro da Consciência, ele fala que os níveis mais altos transcendem e incluem os níveis mais baixos, sendo a mente, como em maiúsculo, a totalidade da realidade. E aqui, então, tem muito a ver com o nolismo, que é a proposta do campo psíquico. Observe que, mais uma vez, a gente aproxima com Ken Wilber, a gente aproxima-se bastante da proposta de campo psíquico. A mente não dual é não espaço e não tempo. Ele chama isso, né? Essa mente não dual é não espaço, não está no espaço-tempo, né? Ela é não espacial e não temporal. Também uma relação grande com a ideia de campo psíquico. Na mente não pode a mente, né? Esta mente no sentido amplo, de mente cósmica, não pode ser pensada, pois é ela que está pensando, e não pode ser conhecida, pois é ela que está conhecendo. Isso tem uma relação muito próxima com as experiências místicas, né, dos grandes mestres da meditação, que também tem uma proximidade com a ideia de campo psíquico. No entanto, Ken Wilber não fala em interação mente-cérebro. Esse termo não aparece, e nem mesmo ele faz menção à física quântica. Então, são modelos que a gente está tentando juntar, mas nem todos eles conversam exatamente, falam a mesma coisa, mas tem grande proximidade. O Epstein, David Bohm, Ken Wilber, e essa proposta que a gente traz aqui de campo psi. Olha, então o modelo, né, do campo psiquântico tem algumas aproximações e distanciamentos com os modelos anteriores, né? Vamos lá, já que a gente está fazendo sempre no sentido de fazer um paralelismo dessas visões com o campo psi. Primeiro, o modelo do campo psi é monista, não é dualista, uma vez que considera que o campo físico e o campo psi, mesmo sendo distintos, estão incluídos em níveis mais amplos, né? Que tudo é mente, tudo é uma grande mente. Por isso é um monismo, né? O que parece dualismo é essa separação, mas se você vê na dimensão ampla, é uma visão monista, porque está tudo incluído na mente, inclusive o campo físico. Então, o campo físico e o campo psi manifesta na forma de psiquismo e matéria, né? O campo físico, matéria, e o campo psíquico, psiquismo. Então, separa psiquismo e físico, porém estão integrados na mente. Como assim? Né? Na dimensão física, associado aos processos no espaço-tempo. Essa dimensão física comum que a gente, né, experimenta através dos sentidos. E na dimensão psi, que é mais ampla, inclui tanto o espaço-tempo quanto o que transcende o espaço-tempo. Que aí vem aí aquela ideia já falada do inconsciente e consciente. E terceiro, o campo psi considera a interação mente-cérebro como um movimento de sinais nos dois sentidos, sendo essa uma característica própria da mente em processo de criar a si própria, né? A gente não tem acesso direto à mente como um todo, mas é através do campo que nós podemos inferir a mente. E terminando aqui, nessa
proposta do vídeo de hoje, campo psi e mente autoconsciente de Eccles, vamos considerar três aspectos que podem ser interessantes para perceber a diferença e semelhanças dos dois. O modelo da mente autoconsciente de Eccles tem muita aproximação com a proposição do psiquismo humano associado ao campo psi, com algumas diferenciações. Então, primeiro, Eccles assume dualismo mente-cérebro sem considerar essas duas dimensões inseridas em um sistema universal mais amplo, que é a mente, que é o noolismo. Então, ele assume dualismo porque ele não está considerando, em princípio, essa proposta de que tudo isso está dentro de um contexto universal mais amplo, que é a mente, né? A gente usa para enfatizar a mente cósmica, por exemplo. Segundo, Eccles não apresenta uma proposta clara de panpsiquismo, tal como o campo psi, para o campo psi é fundamental a ideia de panpsiquismo. É só ver lá no vídeo de panpsiquismo. Então, repetindo, Eccles não apresenta uma proposta clara de panpsiquismo, uma vez que dá destaque apenas ao processo humano de operação da mente. Então, ele não entra em outros aspectos. E se entrar, a gente não está claro no livro dele. Terceiro, a ideia de campo psi amplia a dimensão do psiquismo como um depósito dinâmico de informação. Então, o psiquismo é um depósito dinâmico de informação, não é um depósito, não é estático, está sempre mudando, que integra tanto a história de sua própria constituição, né, desse próprio depósito de informação, então integra a sua história, quanto os diversos seres que participam desse psiquismo, em suas diversas constituintes, né? Aí seres cabe desde o elétron, como coloca o panpsiquismo, até todos os seres, os animais, etc., que estão no contexto desse campo, né? Tudo que tem psiquismo está no contexto do campo psíquico. Então, a ideia de campo psíquico amplia a dimensão do psiquismo. E Eccles não traz essa ideia de campo psíquico. Essa é a diferenciação. Ok. Essa é a proposta do Eccles, e também trouxemos aqui algumas análises, tudo isso para tentar apresentar e deixar registrado de alguma maneira, né, o que está sendo elaborado aqui como campo psi, que é a proposta que nós temos.